Em Reflexões que Edificam, quero falar hoje sobre um tema também muito importante, que vale a pena refletir. Escolhendo uma forma de vida. Escolhendo uma forma de vida. E eu trago como base a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, no capítulo 12, versículo 28. E Paulo, nesta carta aos Tessalonicenses, ele traça um roteiro para o nosso viver cristão. Ele se preocupava com isso, com a vida de cada um de nós. E ele traça então esse roteiro para o nosso viver cristão como instrumento, vivendo como instrumento que devemos ser nos frutos ou como resultado dos frutos do Espírito de Deus para com aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que nos cercam, aqueles que vivem e convivem conosco no dia a dia. Isso é importante. E então quero refletir sobre isso. E Paulo, na sua carta, ele faz uma lista de como devemos nos conduzir. Ele inicia dizendo sobre a importância do reconhecimento. Reconhecimento. Precisamos reconhecer aqueles que trabalham entre nós, aqueles que estão conosco, aqueles que nos apoiam, aqueles que nos ajudam. E essa deve ser uma norma. Não é aqui e ali uma ou outra pessoa. Devemos estar prontos a reconhecer as bênçãos que as pessoas são em nossas vidas. Nós dependemos uns dos outros. E certamente precisamos reconhecer, e quando reconhecemos, precisamos agradecer. Precisamos fazer menção disto, para que a pessoa saiba o quanto somos, de fato, gratos pela atitude delas em nossas vidas. A segunda questão que Paulo apresenta, ele está falando sobre a preocupação que devemos ter com aqueles que estão se desviando. Acontece isso. Então temos que nos preocupar com eles e irmos ao encontro deles, buscando ser bênção na vida deles, levando palavras que apoiem, que estimulem, que os façam levantar e caminhar em prol da vida cristã, do crescimento e do desenvolvimento deles na sua vida cristã. Muito importante que pensemos isso. Em terceiro lugar, do Espírito de Deus na vida de alguém, precisamos colocar em prática a paciência. É algo realmente muito difícil sermos pacientes. Às vezes até queremos que as pessoas tenham paciência conosco, mas muitas vezes nós não temos paciência com os outros, principalmente nessa questão da vida cristã, da vida espiritual, né? Nós precisamos ter paciência com aqueles que estão fraquejando. Estão fraquejando. Tiveram problemas, dificuldades, nem estavam tão alimentados espiritualmente falando, e agora estão fraquejando. E muitas vezes nós não temos paciência com estas pessoas. Precisamos, diz Paulo aos Tessalonicenses, ter paciência e usarmos dessa paciência para levantarmos, apoiarmos, estimularmos estas pessoas, para que elas então retornem e possam estar firmes no trabalho, na sua vida espiritual. É muito importante a paciência. Elas possam voltar, não é, para esse momento de vida cristã, de comunhão com os demais irmãos. Mas Paulo ainda acrescenta mais uma necessidade, e esta é, sem dúvida, também muito importante. Aliás, é por isso que Paulo citou, senão ele não ia citar. Benignidade. Benignidade. Benignidade é a predisposição para fazer o bem. E nem todo mundo tem essa predisposição para fazer o bem.
mas nós precisamos estar predispostos a fazer o bem. Buscando cada dia, de alguma forma, fazermos o bem, quer dizer, abençoarmos alguém. E Paulo fala sobre essa benignidade em nossa forma de viver. Nossa forma de viver. Quer dizer, uma constante predisposição para fazer o bem. Não interpretando atos ou palavras apenas pelo lado negativo. Somos levados, certamente, a isso. Estarmos olhando as coisas pelo lado negativo. Isso não pode, isso não vai dar certo, isso não é assim, isso não devia ter feito. Peraí, vamos com calma, vamos com calma. Vamos ter essa predisposição para fazer o bem, essa benignidade. E então, usando a benignidade, certamente poderemos ajudar pessoas a saírem de situações em que elas se encontram, pelas razões as mais diversas, mas certamente a ajudaremos a estarem firmes na fé, afirmarem a sua fé em Jesus Cristo. Aliás, Paulo, ele vai falando sobre isto e ele dá então o remédio. Ele dá a lição, ele faz a lição para que nós então possamos estar atuando e abençoando e frutificando na vida dessas pessoas que nos cercam. Né? Paulo está falando algo interessante. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. É para se pensar. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Graça, eu nunca me canso de dizer, significa favor imerecido. Algo que eu não mereça esteja comigo, que a graça de Cristo esteja comigo. E eu, reconhecendo que não tenho merecimento, certamente irei trabalhar com pessoas que também penso que elas não têm merecimento, mas merecem a minha graça também, né? E é muito importante considerar isso, porque quando tivermos a graça em nossas vidas, ela estando em nosso coração, a graça de Cristo estando em nosso coração, certamente será levada sem dúvida aos que estão ao nosso redor. E quantos estão ao nosso redor, precisando da nossa ajuda, precisando da nossa cooperação, e muitas vezes nós lançamos acusações, situações, críticas, mas nunca a vontade, a predisposição de abençoar. Pensa nisso. Paulo espera que os crentes lá de Tessalônica sejam crentes que frutifiquem no Espírito Santo de Deus. Mas certamente se essa carta chegou aqui até mim, a você, ele também esperava que os futuros crentes, futuros cristãos também fossem possibilidades de o Espírito Santo usar como fruto na vida de alguém. Seja bênção na vida de alguém. Pensa nisso. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida.